E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Eu sou o professor Pedro Renó, estou aqui com vocês. Vai ser muito bacana esse vídeo. Hoje a gente vai falar aí sobre a segunda fase da Unesp a ser realizada agora no dia 28 de fevereiro. Então já se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer. Tem história do Brasil, história geral, tem muito conteúdo completo para o Enem e demais vestibulares. Hoje a gente vai responder questões de filosofia e de história também. Por que eu estou falando isso? Esse ano a prova está tomando, por conta da pandemia, algumas medidas um pouco diferentes, né? A segunda etapa da Unesp vai ser realizada apenas em um dia e não em dois, como é de costume. Vai ser agora no dia 28 de fevereiro, final dessa semana. E ela não vai ser uma prova dissertativa, né? A gente não vai ter uma prova aberta. A gente vai ter uma etapa, assim como a segunda etapa, assim como a primeira, uma prova de múltipla escolha lá com questões, com respostas de A a E. Entenderam? Então vai ser basicamente uma extensão da primeira etapa. Então a gente vai ter lá 60 questões como uma extensão da primeira fase. Algumas pessoas gostaram, outras não gostaram. Agora, nesse momento, não importa. O importante é que a gente precisa... o que é importante, de fato, é que a gente precisa trabalhar para essa prova agora, que vai ser essa semana. Aqui no Parabólica, a gente vai fazer três questões de filosofia, que eu selecionei ao longo de provas passadas, depois 3 de história. Na verdade, uma delas é uma interseção ali entre história e filosofia. Isso aqui me cortei fazendo a barba, tá? Por que eu estou falando isso? Porque lá no Historizando também já deve ter saído o vídeo da Tati. Ela faz sociologia e história. Aqui a gente faz filosofia e história, certo? Então, se vocês quiserem ter um conteúdo também de sociologia lá, analisando um pouco da prova de sociologia, vocês vão depois lá no canal da Tati, depois desse vídeo aqui. Se você estiver vindo do canal da Tati, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, certo? Só vir aqui. Eu sempre tenho que ver se o vídeo está gravando, se o áudio está gravando direitinho, tá bom? Porque eu não tenho informação na tela logo de cara. Gente, é o seguinte, então, vocês estão me vendo aqui com o Chroma Key. Tem um outro recado que eu quero dar para vocês, é que eu estou um pouco mais lento porque eu estou com a garganta um pouco inchada hoje. E por conta disso eu não estou com tanta disposição a falar, mas não posso deixar de fazer esse vídeo. Então eu estou um pouco mais lento. Aí você o Pedro está desanimado. Não estou, é porque eu estou... Sabe aquele incômodo? Quando você acorda, você sente aquele incômodo? E não vem falar de corona aqui não, tá? Então vamos lá fazer aquela... A gente vai fazer aquela mágica da contraedição porcamente, né? Hoje eu estou preferindo usar um data show aqui. Estou aqui embaixo com vocês. Deixa eu me trazer um pouquinho mais para cá. É super legal o chroma key, né? Antes eu só via chroma key na TV nos anos 80, 90, uns chroma key bem... Vamos lá então, gente. Então aqui são 6 questões, as 3 primeiras são de filosofia, eu acho que a quarta é uma interseção, uma transição ali, ela é de história, mas tem um pouco de filosofia, e depois a gente faz as outras de história. A gente já fez vídeo aqui de primeira fase da Unesp, falando de história, eu e a Tati a gente já fez, tá? A gente não vai repetir questões. Então vamos lá com calma aqui, deixa eu tomar água, é importante, né? Vocês sabem disso, eu sei que quando eu tomo água, tem gente que fala assim, isso mesmo, professor, toma água, isso mesmo, eu tomo bastante. Essa questão aqui cobrada na última prova da Unesp, 2020, vamos lá então. Em 4 de julho de 2012, foi detectada uma nova partícula que pode ser o bóson de Higgs. Trata-se de uma partícula elementar proposta pelo físico teórico Peter Higgs e que validaria a teoria do modelo padrão, segundo a qual o bóson de Higgs seria a partícula elementar responsável pela origem da massa de todas as outras partículas elementares. Então, lá em 2012, o Peter Higgs identificou uma partícula que é a base para todas as outras partículas elementares da vida. Tá? Vocês podem ver isso muito mais em física, logicamente. Mas o que tem a ver isso com filosofia? O que se descreve no texto possui relação com o conceito de arquê,
desenvolvido pelos primeiros pensadores pré-socráticos da Jônia. A arquê diz respeito a uma questão sobre arquê. Você tem um texto base para falar de um evento que aconteceu em 2012, apesar dessa questão ser de 2020, mas aí fala sobre arquê. Arquê é o quê? A pergunta é essa, o que é arquê? No conceito de filosofia, olha que a gente já falou muito isso, tem filósofos aqui que a gente trabalha bastante. A retórica utilizada pelos sofistas para convencimento dos cidadãos na polis. B. Há uma explicação da origem do cosmos fundamentada em pressupostos mitológicos. C. A investigação sobre a constituição do cosmos por meio de um princípio fundamental da natureza. D. Ao desenvolvimento da lógica formal como habilidade de raciocínio. Ou a justificativa ética das ações na busca pelo entendimento sobre o bem. Eu acho que não é difícil essa, né? Alternativa correta, alternativa C. A investigação sobre a constituição do cosmos por meio de um princípio fundamental da natureza. O que é arquê? Arquê é origem, por isso que vem arqueologia, a gente quer descobrir a origem dos nossos antepassados. Arquê significa, o princípio da arquê aí que a gente está falando, é principalmente adotado pelos filósofos pré-socráticos, que também eram chamados de filósofos da physis, que é natureza, filósofos da natureza. A preocupação maior deles não era discutir o comportamento humano, discutir as humanidades, como a partir do Sócrates, por isso que a gente chama de pré-socráticos, porque depois de Sócrates começa a se discutir a gente. Os pré-socráticos, eles queriam discutir a origem da natureza. Como que essa natureza surgiu, o mundo, né? E como que ele se mantém. Então, as discussões são essas, são aquelas discussões de Heráclito e Parmênides, tudo muda, nada muda. São as discussões do pessoal de Mileto, da escola jônica de Mileto, Tales de Mileto, que falava que era água, e o outro falava lá que você tinha o Anaximandro, o Anaxímenes, um que falava que era o apeiron, o outro falava que era o ar. Eles tentam achar uma justificativa, um elemento que gera e mantém a natureza. Arquê, a nossa origem, entenderam? Então as outras todas estão erradas porque a diz que é a retórica utilizada pelos sofistas. A retórica utilizada pelos sofistas é a retórica. A própria resposta não é isso. A B diz, há uma explicação da origem do cosmos, aí você fala, nossa, peraí, fundamentado em pressupostos mitológicos. Isso é importante de se saber, é importante fazer falar dessa resposta, porque os pré-socráticos, apesar deles não discutirem necessariamente o comportamento humano, tá? Eles também estão se afastando, o que vai fazer deles filósofos é porque eles estão se afastando de explicações mitológicas. Não vai achar que o pré-socrático ele está pensando em Deus. Ele pode até acreditar, ele pode até citar, pensar em alguma forma, mas não é o seu grande objetivo, tá bom? Ele está buscando explicações filosóficas. A D diz, ao desenvolvimento da lógica formal como habilidade de raciocínio, não é desenvolvimento de lógica, não estamos falando de raciocínio. E a E fala justificação da ética, não é uma questão ética também. Então, lembrou do princípio de arquê? Manda bala. Manda bala é muito feio falar, né? Manda brasa. Também é feio falar. Vai fundo. Vamos lá, uma questão também agora de 2018. É uma questão sobre... Essa aqui, talvez algumas pessoas podem achar um pouco mais difícil, mas vamos lá. Deixa eu tomar água aqui. De um lado, dizem os materialistas, a mente é um processo material ou físico, um produto do funcionamento cerebral. De outro lado, de acordo com a visão não materialistas, a mente é algo diferente do cérebro, podendo existir além dele. Então, de um lado, você tem um pessoal que fala que a mente, o que você pensa é algo material, físico, e outros falam que não, ela existe além do cérebro, podendo existir além dele. Ambas as posições estão enraizadas em uma longa tradição filosófica que remonta pelo menos à Grécia Antiga. Assim, enquanto Demócrito defendia a ideia de que tudo é composto de átomos e todo pensamento é causado por seus movimentos físicos,
Platão insistia que o intelecto humano é imaterial e que a alma sobrevive à morte do corpo. Então, tem uma discussão lá na Grécia. A partir da informação e das relações presentes no texto, conclui-se que a hipótese da independência da mente em relação ao cérebro teve origem no método científico. B. A dualidade entre mente e cérebro foi conceituada por Descartes como separação entre pensamento e extensão. C. O pensamento de Santo Agostinho se baseou em hipóteses empiristas análogas à do materialismo. D. Os argumentos materialistas resgatam a metafísica platônica, favorecendo hipóteses de natureza espiritualista. E o progresso da neurociência estabeleceu provas objetivas para resolver um debate originalmente filosófico. Para pensar, talvez vocês tenham achado essa um pouco difícil, algumas pessoas, eu estou suando bastante porque janela fechada para poder ligar a luz aqui, tá, gente? Para poder ligar o chroma key. Então vocês vão ver passando a mão na cara o tempo todo aqui, eu não trouxe o ar-condicionado, não queria o barulho dele hoje. Alternativa correta, gente, a partir das informações das relações presentes no texto, conclui-se que alternativa B de bola. A dualidade entre mente e cérebro foi conceituada por Descartes como separação entre pensamento e extensão. O Descartes, lá no século XVII, ele nasceu no século XVI, mas a sua vida adulta vem no século XVII, ele dá uma conceituação entre o que é pensamento e o que é extensão, certo? É ele que dá uma conceituação. Não significa que é o Descartes, eu até pretendo fazer um vídeo sobre essa dualidade, tá? Nas próximas semanas vocês podem esperar, talvez na semana que vem ou na outra semana, para explicar melhor esse conceito. Mas, para entrar na playlist de filosofia, tá? Para a gente aprofundar mais em Descartes, que eu acho que é necessário. Mas o Descartes, ele conceitua todo esse processo que que já estava sendo discutido e que continuou a ser discutido depois do Descartes. Vai ser discutido inclusive por filósofos do iluminismo, por exemplo, que o Descartes dá uma influência grande, como o próprio John Locke e Voltaire. O John Locke trabalha ele tenta falar algumas questões de mente, mas ele também leva para a alma, que aí já são outros 500 também. Mas o Descartes, ele é o cara que conceitua, não significa que ele bateu o martelo e não significa que ele dá esses dois conceitos para a gente, de pensamento e de extensão, certo? Extensão, isso tudo está ligado à sua própria ideia, né, do penso logo existo, entre outras coisas. Mas ele conceitua, não significa que ele inventou, tá bom? Por que as outras estão erradas? A diz a hipótese da independência da mente em relação ao cérebro teve origem no método científico. Não teve origem no método científico, teve origem na filosofia. A C diz, o pensamento de Santo Agostinho se baseou em hipóteses empiristas análogas ao do materialismo. Não se baseou em hipóteses empiristas, tá? O pensamento de Santo Agostinho não é baseado em hipóteses empiristas. Talvez as hipóteses empiristas, se a gente fosse olhar, o Tomás de Aquino estaria muito mais próximo. Também não é empirista, mas estaria muito mais próximo do que o Santo Agostinho. A D diz, os argumentos materialistas resgatam a metafísica platônica. Não resgatam a metafísica platônica. Os argumentos materialistas, o Platão é justamente o contrário dos argumentos materialistas, né? E a E diz, o progresso da neurociência estabeleceu provas objetivas para resolver um debate originalmente filosófico. Para resolver, não se resolveu esse debate até hoje. Hoje você tem muito mais debates mais acalorados, mas não se resolveu. O progresso da neurociência estabeleceu provas objetivas para resolver um debate? Não. Vamos lá então, gente. Agora uma questão de Nietzsche para vocês, para quem sente falta de Nietzsche. A gente já falou de muito Nietzsche no canal e tem muita coisa ainda de Nietzsche que a gente pode falar. Tem uma obra extensa, né? E não tão fácil de leitura. Deixa eu tomar água aqui, esse calor tá de matar. Convicção é a crença de estar na posse da verdade absoluta. É isso mesmo, né? Você tem convicção, quer dizer que você está crente de que você está certo. Essa crença pressupõe que há verdades absolutas,
que foram encontrados métodos perfeitos para chegar a elas e que todo aquele que tem convicções se serve desses métodos perfeitos. Você é convicto. Então você tem certeza. Eu não tenho provas, mas tenho convicção. Quem entendeu a referência, deixa aí nos comentários. É isso. Esses três pressupostos demonstram que o homem das convicções está na idade da inocência. E é uma criança, por adulto que seja quanto ao mais. Ele é criança, ele é adulto, mas ele está na idade da inocência. Mas milênios viveram nesses pressupostos infantis e deles jorraram as mais poderosas fontes de força da humanidade. Se, entretanto, todos aqueles que faziam uma ideia tão alta de sua convicção houvessem dedicado apenas metade de sua força para investigar por que caminho haviam chegado a ela, que aspecto pacífico teria a história da humanidade? Então ele está falando, se a gente fosse menos convicto e tentasse discutir mais, aprender um pouco mais, a gente teria uma humanidade mais pacífica. Vocês sabem que o Nietzsche é um cara que sofre por conta das guerras, sofre por conta desse mundo muito racional que ele acha, ele diz que a gente tomou, né? Nesse excerto, Nietzsche defende o inatismo metafísico contra as teses empiristas sobre o conhecimento. Tem uma cachorrada aí na rua. B, valoriza a posse da verdade absoluta como meio para a realização da paz. C, defende a fé religiosa como alicerce para o pensamento crítico. D, identifica a maturidade intelectual com a capacidade de conhecer a verdade absoluta. E valoriza uma postura crítica de autorreflexão em oposição ao dogmatismo. Essa não está tão difícil, o texto ele já está dando uma grande mostra para a gente. Vamos lá. A alternativa correta é... O que o Nietzsche está querendo dizer? Ele está valorizando uma postura crítica de autorreflexão. Ele está fazendo uma crítica a essa ideia de você achar que você é convicto em tudo. Eu não tenho provas, mas eu tenho convicção. Em oposição ao dogmatismo, uma pessoa dogmática que tem certeza. Ele fala, você precisa ser autorreflexivo, você precisa pensar. É o que Sócrates falava, só sei que nada sei. Você não tem convicção de nada, você não tem essas certezas, tá? Por que as outras estão erradas? Diz, ele defende o inatismo metafísico, ideias inatas, que você nasce com elas. Então ele defende uma metafísica, um conhecimento ou ideias que já são de onde você nasce. Contra teses empiristas, não é esse o debate dele. Ele não está falando que você nasce com isso já. Não é isso que ele está falando. B, valoriza a posse da verdade absoluta. Não, ele critica a posse da verdade absoluta. C, defende a fé religiosa. Se você conhece Nietzsche, você sabe que Nietzsche é um grande crítico à fé religiosa, principalmente cristã. Tá bom? E a D diz, identifica a maturidade intelectual com a capacidade de conhecer a verdade absoluta. Tudo que tiver aí valorizando verdade absoluta, o Nietzsche está pulando fora. Então não é uma questão difícil de se entender, certo? Próxima questão é uma questão de história. Então é verdade, eu não tenho aquela de transição. Eu acho que eu acabei não colocando, mas vamos lá. Leia o poema Pobre Alimária, de Oswald de Andrade, publicado originalmente em 1925. O cavalo e a carroça estavam entrelaçados no trilho, e como o motorneiro se impacientasse, porque levava os advogados para os escritórios. Desatravancaram o veículo e o animal disparou. Então tinha um cavalo lá, preso no trilho, e aí veio o bonde, certamente. E aí o motorista do bonde, o operador, acho que é errado falar piloto, motorista, sei lá, ficou falando, não, eu tô levando os advogados para o escritório aqui, né? E o animal disparou. Mas o lesto carroceiro trepou na boleia e castigou o fugitivo atrelado com um grandioso chicote. Tadinho, gente. Aí o carroceiro foi lá e bateu no animal quando ele conseguiu fugir. Poema aí, Pau Brasil, 1990. Considerando o momento de sua produção, o poema então contextualiza. 1925. Tem que saber olhar bem o poema
e saber o ano que ele foi, né, o que representa. A. Celebra a persistência das tradições rurais brasileiras que inviabilizaram o avanço do processo de industrialização de São Paulo. Tipo assim, né, o cavalo estava lá proibindo o bonde andar. Assim como você tem aquele filme bonito, o Corcel Indomado, como é que chama? É um desenho bonito. Quem gosta desse? Tenho certeza que vai ter gente que fala assim, eu amo esse filme. B. Valoriza a variedade e a eficácia dos meios de transporte que contribuíram para impulsionar a economia brasileira. C. Critica a recorrência das práticas de exploração e maus tratos aos animais dos principais centros urbanos brasileiros. Vocês têm isso também? Eu tenho tanta pena desses cavalinhos, gente. Nossa Senhora, as mulas. Nossa, pena mesmo. D. Registra uma rápida cena urbana que expõe tensões e ambiguidades no processo de modernização da cidade de São Paulo. E exemplifica o choque social constante entre as elites enriquecidas e a população pobre da cidade de São Paulo. Para pensar aí, gente. A alternativa correta alternativa D de dado. Registra uma rápida cena urbana. Foi uma rápida cena urbana que expõe tensões e ambiguidades no processo de modernização da cidade de São Paulo. O carroceiro, ele representa com seu cavalo ainda um passado da cidade de São Paulo, que em muitas cidades já industrializadas da Europa já nesse período já tinham abandonado esse passado, cavalo, carroça, ou reduzido ao máximo, enquanto São Paulo, que é uma cidade que estava passando por um processo de industrialização, de modernização ainda, você sabe que a modernização no Brasil ela é tardia, muito por conta da nossa elite agrária, escravista no século XIX, entre outros fatores, né? E mostra esse contraste, né? Uma cena que expõe tensões e ambiguidades, né? De modernização, porque você tem também a questão do bonde, né? Do bonde já tentando mostrar um pouco de modernização. Algumas pessoas, eu não sei, né? Mas podem ter pensado assim, por que não é a E? A E está escrito assim, exemplifica o choque social constante entre as elites enriquecidas e a população pobre da cidade de São Paulo. Por quê? Eu explico. Porque a gente está em 1925, como eu falei para vocês, a modernização no Brasil é tardia. A cidade de São Paulo foi a primeira a se modernizar de fato, mas ela também é tardia. Então, não necessariamente o carroceiro ele é pertencente a uma população pobre, nesse contexto aqui que a gente está falando, e não necessariamente os caras que estavam lá no trilho são pertencentes a uma elite enriquecida. Certo? Não é esse o contexto que a gente está trabalhando, até mesmo porque você não tinha muita modernização ainda para que toda a elite enriquecida não andasse a cavalo, não andasse de charrete, de carroça ou de sei lá o quê. Isso aí se torna muito mais, esse contraste entre a elite enriquecida e a população pobre, mais para frente a gente poderia falar, mas não em 1925 na cidade de São Paulo, ou melhor, no Brasil, entenderam? Já tinham os carros, que a gente chama o Corso, né? Já tinha os carros, os Fords, que eram abertos, né? Conversíveis, já existiam. Mas ainda eram muito poucos, não em toda elite. Eu falo, a elite tem, não é assim também, tá bom? Por que as outras estão erradas? A fala assim, celebra a persistência das tradições rurais brasileiras. Eu até ri dessa questão, porque tipo, o cavalo está lá representando a resistência, como no filme O Corcel, né? É o Corcel Indomado? É porque eu falo isso, eu lembro daquele desenho horroroso dos anos 80, do Cavalo de Fogo, da Sarah. Vocês já viram isso? Que tem uma... Eu sou desafinado, mas tem uma desafinada na introdução que fala... Um cavalo de fogo. Vocês já viram isso aí já? Você já viu? Procura depois apresentação Cavalo de Fogo. Se você é novo, você nunca viu esse desenho. O desenho era legal. Mas assim, a apresentação tinha uma hora lá que dá uma desafinada. Eu nunca entendi isso. O cavalo que eu seria... Ela fala assim, que um dia eu seria a rainha. Um dia... É um negócio tão estranho. A B, valoriza a variedade e a eficácia. Está mostrando que não é eficaz. Tem um cavalo engarranchado no trilho.
C. Critica a recorrência de práticas de exploração e maus tratos. A gente sabe, fala dos maus tratos, mas não é a principal crítica, não é a crítica do texto, tá? Não é a crítica do poema. Relatam maus tratos, sim, mas não é a crítica do poema. Passando, uma questão sobre Dom Pedro II, que eu adoro, o Ângelo D'Agostini, essa ilustração da Revista Ilustrada, da revista do Ângelo D'Agostini, que é, para quem não sabe, eu já fiz vídeo aqui no canal, que é um dos maiores chargistas do Brasil no final do século XIX e início da República, século XX, certo? Tá lá o Dom Pedro II, ele tá dormindo, ele já mais velhinho, é uma charge de 1887, tá, finalzinho do segundo reinado, e ele tá dormindo com o jornal escrito País, o Z é por conta da grafia, como era antes, né? É correto interpretar a charge que representa Dom Pedro II e foi publicada em 1887 como uma... Então, como que a gente interpreta essa charge? A. Demonstração da exaustão provocada pela diversidade de atividades exercidas pelo imperador. B. Valorização do esforço do imperador em manter-se atualizado em relação ao acontecido. Desculpa, essa resposta é sensacional. Valorização do esforço, aí tá lá dormindo. Se manter-se atualizado em relação ao que acontecia no país. Dormiu com o jornal, porque ele tá lendo o jornal. Você sabe que não é essa a resposta, né? Mas também, né? É você tá no colégio, você abre o livro e começa a dormir assim na frente do livro para a professora não te ver. Quem já fez isso aí? Ó. C. Não estou dando mau exemplo, tá? Crítica à passividade e à inoperância do imperador em meio ao período de dificuldades no país. D. Denúncia da baixa qualidade da imprensa monárquica e de suas insistentes críticas ao imperador. E é celebração da serenidade e harmonia das relações sociais no país durante o Império. Está celebrando. Ficou fácil, né? Tá bem fácil a resposta, né? Alternativa correta. É correto interpretar a charge que representa Dom Pedro II, foi publicada em 87, como uma crítica à passividade e à inoperância do imperador em meio a um período de dificuldades no país. Em 1887, você tem crise, a escravidão está acabando, crise para as elites principalmente. A escravidão está acabando, a elite agrária brasileira barrou o Barão de Mauá, o Brasil não passava por um processo de independência, de modernização, teve surto industrial. A gente está endividado com a Inglaterra também, com os Estados Unidos. Então o Brasil está em crise. E aí ele fala, ó, tá vendo, o imperador está parado. Isso aí é um dos fatores, a crítica da imprensa brasileira ao imperador, que faz propagar a ideia de que o Brasil precisa passar por um processo de proclamação da República. Você sabe que o exército adere aos ideais positivistas, ordem e progresso. Quer o Brasil parado no tempo? É ordem e progresso que a gente quer. Então faz uma crítica, ele está dormindo com... É simbólico, ele dormindo com o jornal escrito País. Dom Pedro II dorme com o país em seu colo. Por que as outras estão erradas? A. Demonstra a exaustão provocada pela diversidade de atividades. Ah, está exausto, é isso. Ah, tadinho. B. Não vou nem ler de novo, né? Valorização do esforço. A gente valorizou pra caramba o esforço dele. A D, denúncia da baixa qualidade da imprensa monárquica, não está fazendo nenhuma denúncia da baixa qualidade da imprensa monárquica. Isso aí é a imprensa, inclusive, é uma nota publicada na Revista Ilustrada do Ângelo D'Agostini, se eu não me engano. A E diz celebração da serenidade e harmonia das relações sociais. Tá tranquilo, né? Convenhamos, né, Dom Pedro II? Vamos para a última, ela é bem rápida também, tá bom? Tem respostas que... O NES 2018 também. Tá, essa aqui que eu falei que era a transição mesmo, né? Ela é de filosofia, mas é de história. O aparecimento da filosofia na Grécia, eu sempre falei isso aqui em vídeo sobre essa questão, não foi um ato isolado, estava ligado ao nascimento da polis. Polis são as cidades-estados gregas. Então, é um textinho rápido. O aparecimento da filosofia não é tipo...
aleatório, não é um fato isolado. Está ligado às cidades, às polis. Pergunta. A relação entre os surgimentos da filosofia e da polis na Grécia Antiga é explicada, entre outros fatores, por quê? A. Pelo interesse dos mercadores em estruturar o mercado financeiro das grandes cidades. B. Pelo esforço dos legisladores em justificar e legitimar o poder divino dos reis. C. Pela rejeição da população urbana à persistência do pensamento mítico de origem rural. D. Pela preocupação dos pensadores em refletir sobre a organização da vida na cidade. E pela resistência dos grupos nacionalistas às invasões e ao expansionismo estrangeiro. O que a gente pode identificar aqui, gente? Identificar aqui. A relação entre o surgimento da filosofia e da polis grega na Grécia Antiga é explicada, entre outros fatores, por D de dado, pela preocupação dos pensadores em refletir sobre a organização da vida na cidade. As cidades, as polis gregas, elas são muito bem estruturadas. A gente vai lembrar muito de Atenas, logicamente, não tem como não lembrar só de Atenas, não tinha só Atenas. Mas você tem até aquela defesa, por exemplo, de Platão. A filosofia não surgiu com Platão, mas ele foi um foco muito importante, um pilar muito importante, né, depois de Sócrates para a filosofia. Não é depois em importância, né, que veio depois mesmo. No sentido de pensar que ele acreditava, o Platão defendia que os políticos deveriam ser, os legisladores deveriam ser filósofos, porque eles atingiam a alma racional, né, o mundo inteligível. E vocês sabem que para a concepção do cidadão, por exemplo, no caso de Atenas, que é o Eupátrida, né, que é o cidadão, nessa concepção o trabalho manual não deveria ser feito por eles, porque eles deveriam guardar o tempo para pensar, fazer filosofia, discutir a organização das cidades, a política. Então, para quem é cidadão de uma determinada cidade na Grécia Antiga, ele tem tempo para isso, para pensar na cidade, porque ele não tem um trabalho manual. O trabalho manual não é legal para ele não gosta, ele fala que não é bom. Por isso que você tem os escravos, você tem os mercadores, que são estrangeiros na maioria das vezes. Então, a gente já falou disso, inclusive, a gente fez vídeo aqui recentemente sobre a concepção de cidadão, que é uma das coisas mais cobradas em Aristóteles. Eu vou deixar no card para você, saiu semana passada ou retrasada esse vídeo, que a gente fez um estudo de obra sobre política de Aristóteles, né? Então acho que tem 3 ou 4 vídeos sobre. Então eles estão preocupados em refletir sobre a organização da cidade. Por isso que a filosofia, né, quem é o filósofo ou o cidadão, o filósofo é o cidadão grego nesse caso, tá? Ou um cidadão de determinada cidade. Ele está discutindo, ele tem tempo para pensar, tem tempo para discutir, e é o que ele gosta de fazer, é o que ele faz, tá bom? As outras estão erradas porque A diz pelo interesse dos mercadores em estruturar o mercado financeiro das grandes cidades. Não, estrutura de cidade, não é mercado financeiro. A B diz pelo esforço dos legisladores em justificar e legitimar o poder divino dos reis. Não, a gente sabe, inclusive, a questão de poder divino dos reis é um negócio que vai reaparecer na história já na Idade Moderna, Idade Média, na verdade, né? Mas aí a gente tem muita força na moderna, mas reaparece na média. Só que a própria filosofia, gente, como eu falei nesse vídeo ela já está se afastando da questão mitológica. Ela está se afastando. Aí algumas pessoas podem ter pensado assim, então é a C, pela rejeição da população urbana à persistência do pensamento mítico de origem rural. Gente, quando a gente fala em população urbana, a gente está falando assim, que é uma população que não é necessariamente formada por cidadãos. Na concepção, inclusive, de Aristóteles, que é a mais cobrada mesmo, eu volto a falar, o cidadão é aquele que ele tem condições de mandar e de obedecer, de participar da vida política e também de obedecer essa vida política. Ele tem que ter essas duas formas. Se você não tem a condição de participar dessa vida política, você não é necessariamente cidadão, por mais que você tenha nascido. O Aristóteles fala isso. Não é por questão de nascimento que se define o cidadão. O cara nasceu em Atenas. Não é por isso. A gente usa muito o exemplo de Atenas porque não tem como não usar, né? Tá bom?
E a E diz assim, pela resistência dos grupos nacionalistas. Aí já entrou um conceito muito estranho pra gente nesse período, que é falar de grupo nacionalista em uma cidade-estado. Sabe? É um conceito de nação que eu acho que até se a gente puder pesquisar melhor, olhar com mais calma, a gente poderia até utilizar alguma coisa assim. Mas ainda assim é muito perigoso falar em nação ou grupos, ou melhor, grupos nacionalistas, não em nação, mas necessariamente, em relação à Grécia, às cidades-estados. As invasões e ao expansionismo estrangeiro, será a guerra contra os persas, né? Eu acho muito complicado usar esse termo, tá bom? Então vamos voltar aqui para a nossa mágica da super edição aqui. Eu sei que vocês gostam, né? Vou só fechar o slide aqui, ó. Eu finalizo assim então, tá bom? Eu vou finalizar esse vídeo com vocês então. Eu agradeço a paciência, né? A voz não tá boa, agora eu vou dar uma relaxada. Eu tenho algumas atividades hoje ainda, alguns trabalhos hoje ainda. Vou ficando por aqui. Eu amo vocês de coração. Aguardem mais vídeos aí. Grande beijo. Fui!